está em estado de necessidade. Isto é um absurdo. Não, mas é absurdo. Está pela reta. São 3 minutos para cada operador político. Nós precisamos obedecer à regulamentação do horário para não haver falta de equidade, certo? Começa a contar até enquanto a DG começar a falar, certo? Mas passa a palavra de tempo. Puxa. Versículo 3, o 2. Pessoal, nós temos aqui em questão um caso que é muito fácil a gente enxergar, porque a gente está cometendo de fato houve crime, contudo, que nós temos que nos atentar e verificar o seguinte: existia aqui uma situação de extrema necessidade, onde na qual eles não tomaram aquela atitude, lembrando que a atitude não foi tomada por si só, por questões ali daquele momento, ou seja, só por aquela situação, ou seja, ele, antes de mais nada, ele consultou, houve uma consulta ao médico, houve uma consulta, uma verificação para ver que medida ele poderia tomar em atenção com o diretor. Diante de tal fato, infelizmente, acabou acontecendo um imprevisto, que foi a fatalidade da morte daquela pessoa. E o Estado em si, aquela situação em si, o que acontece? Se porventura, infelizmente, não acontecer tamanha, podemos considerar crueldade ser feita, não seria sobrevivido jamais. Ou seja, o Estado de necessidade daquela situação, naquele momento, onde você estava, naquele local totalmente incerto, onde a probabilidade de existência era tão pouca, poderia ter sido bem pior. Lembrando que, antes para chegar até eles, houve perdas, houve vidas, pessoas morreram em função de resgate. Imagine se houvesse aquelas pessoas que tivessem morrido e se aquelas pessoas que estavam ali também não tivessem sobrevivido, qual seria o objetivo em si? Para que tamanha logística para se resgatar uma pessoa, aqueles que uma vez chegassem até o local e tivessem todos eles mortos? Então, se considera que é um estado de necessidade que dentro da ótica penal podemos observar que falta em 4 acidentes. No artigo 24, nós temos dificuldade de cidade, uma vez que a ação não fosse tomada pelos tribunais para da morte. Então, quando a gente pode ver que realmente ele não tivesse acontecido, poderia ter morrido. Passa a palavra para a acusação. Não mostra ainda não. Vale lembrar que houve um homicídio. Houve a morte de Roger, que foi assassinado pelos 4 acusados, membros da sociedade espeleológica. Fato ocorrido em uma caverna em princípios de maio do ano de 4.299, para explorar a caverna. É sabido que entre eles houve um contrato oral, sendo este inválido, pois ninguém pode dispor da própria vida. Segundo nos relata o artigo 13 do Código Civil, salvo por exigência médica e defesa do ato de disposição do próprio corpo, quando importa a diminuição permanente da integridade física ou contrariar os bons costumes. Deverá ser repensado, pois existe contrato irrevogável. Pois quando estamos em desacordo com as cláusulas que acontecem nele, temos todo o direito de revogar aquele contrato. Segundo os 4 réus, era irrevogável, pelo motivo de Roger ter se arrependido pela sua decisão e voltar atrás. Quem nunca de nós tomamos uma decisão e voltamos atrás por algum arrependimento? Houve um homicídio, segundo o artigo 121
parágrafo 2º, inciso 3 e 4, combinado com o artigo 14, que é o crime consumado, ambos do Código Penal. Trata-se de homicídio qualificado, sendo assim, não há alegação nenhuma dos acontecidos. Estado de necessidade é aquele que é na hora, é atual, ou mata ou morre. E eles tiveram tempo para pensar, que não era o caso deles. Tiveram tempo de sobra para pensar, para premeditar todo o ocorrido. Foram frios e calculistas, agiram plenamente em lucidez, violaram a nossa Constituição, voltando ao estado de necessidade. Já foi comprovado biologicamente que quando ficamos... Passa a palavra para a defesa. Eles podem ficar tranquilos quando soltar a voz sem papel. Se vocês precisarem, façam a justiça. Vocês não dão conta, não quero que tá? Excelentíssimo juiz, membros do júri, a legislação brasileira defende a vida como um direito fundamental previsto em nossa Constituição e em seu artigo 5º, inciso 41, a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos à liberdade fundamentais. Para que se configure estado de necessidade, a lei aponta como requisitos indispensáveis a atualidade do perigo, b, inevitabilidade do perigo, c, a situação deve estar de tal forma configurada que não admita outra forma de o sujeito resguardar o bem jurídico sem violar direito alheio. D, que o perigo não tenha sido voluntariamente provocado pelo sujeito e é necessário que não seja razoável se exigir o sacrifício do bem juridicamente tutelado do agente. Configurado o estado de necessidade, nota-se que o perigo de morte era evidente, a caverna não produzia nenhuma forma de alimento, os bens jurídicos em conflito são a vida, não exigindo sacrifício para salvar os outros. O bem jurídico que estava sendo assegurado era a vida e esta foi elevada ao patamar de direito fundamental. Quando o direito à vida de duas pessoas entram em conflito, sem que nenhuma tenha dado causa para a ocorrência e não haja forma de resolver a situação, não há como a Constituição declarar o direito tutelado no seu inciso 41 do artigo 5º, incorrendo em contradição estrita. Por isso, a Constituição absolve os fatos. Passa a palavra para a acusação. Falando, né? E eu vou ver esse crime na ótica do direito ambiental. Porque não só foi um assassinato, inclusive qualificado conforme o Vitor falou, mas diante das possibilidades do caso, os integrantes da sociedade esclerose, além do crime pelo qual responderam, o assassinato de um companheiro de expedição, também deveriam responder por outros crimes, visto que foi numa área de difícil acesso, onde foi montado um aparato humano e técnico de diversas áreas, ao devido salvamento. Então, por que não também os responsabilizarem pela morte desuterada, das quais, de salvamento, das quais um novo deslizamento na área ocorreu? De acordo com o artigo 64 da Lei 9.605 de 98 de crimes ambientais, fica proibido promover construção em solo certificado ou em seu entorno sem autorização da autoridade competente ou em desacordo com a competência, sendo constatados diversos crimes de acordo com as leis. Então, pelo menos, eles já estariam errados, porque tiraram a vida de um companheiro, na qual, colocando em parte, estado de necessidade. Eles sempre estão necessitados, sabe? Está em todos os funcionários. Mas não deram em nenhum momento ao companheiro certeza
Ele falou, gente, eu não quero participar disso. Então, a gente deveria dizer, ó, gente, não pode, vamos ver outro tipo, vamos aguardar uma aula que tem e vamos dar a palavra. Passa a palavra para mim. Aí minha palavra tinha acabado. Boa noite, todos jurados. Boa noite. Bom, tá bom, vamos discutir, acabou, tem que encerrar. É mais técnico. Mais educado. Bom, ao corpo de jurados, aqueles homens enclausurados em ambientes escuros, de modo completo, pelo instinto de sobrevivência, em dolorosos momentos, em ciclos éticos e morais seriam escassos. Bom, poderíamos, lógico, no momento, pensar que a vida, em primeiro lugar, seria mais fácil sacrificar 4 ou 1 apenas para salvar 4. Como o nosso amigo aqui da acusação livre disse, em uma certa ocasião, em um avião, um paraquedas apenas e um avião cheio. Iam salvar só um, e o resto de todos iam morrer. Então, parem para pensar e vejam o que é melhor. A maioria sobreviver ou a minoria. Alguém pode completar. Quer, doutora, completar? Porque tem tempo. Ainda há 2 minutos. Quer completar, doutor? Quer, doutor? É banca. Pode ir. Você começa a contar o tempo a partir do momento que o colega falar. Vai, doutor. Por quê? Está nervoso? Quer que você para você desmaiar, eu acompanho. Deixa a cara lá no Vai cair no ar. Eu vi que você preparou esse papel, vai falar, à vontade, tira. Aí, ó, fica tudo cinza, escuro. Vamos lá. Olha lá. Olha sobre as cabeças das pessoas. Boa noite, senhores, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Excelência, boa noite. Vamos lá, pô, olha. Isso. O que aconteceu, né? Ah, mas que coisa boa você estar emocionada. Vai ajudar no seu discurso. Pode falar. Todo mundo aqui para aprender. Aqui também que você quer assumir. Vamos lá. Você então, você precisou falar. Senão, você está só apaixonada por penal. Então, vamos lá. Código 121, vamos lá. Moça. Código 121 preconiza o que, doutora? Aquelas pessoas que estavam na caverna, eles foram mortos, eles não eram... Né? Um foi morto. Né? Por quê? Por que ele foi morto? Por diversão, por distração ou por necessidade? Né? Não vai desmaiar, não vai deixar você. Vai em frente. Mas eu seguro lá. Vamos lá, minha querida. Então, vamos falar, doutora, você é advogada, né, cara? A advogada usa a sua voz em defesa da sua pessoa. Fala dali. Sente ali, tá? Sente lá e fala. Vai lá. Não, se você não ultrapassar este momento, vai marcar a sua vida. Pode ir, fale isso aí. Até que eu tenho a saudade para ouvir. Calma. Vai, doutor. Logo hoje eu vim de salto alto. Agora eu mesmo salto alto. Para todo mundo aqui para aprender. Vai lá, já aprendeu, todo mundo para aprender. Muito dando coragem de chegar aqui na frente e levantar, com certeza. Naturalmente ela
Não faz aí mesmo. Vai lá, faz aí. Vocês pode ler. Vai, pode ler. Tá templadíssima, minha filha. Eu só quero sua participação. Vamos ler, vamos vencer essa barreira. Vamos lá. Vamos vencer. Não, mais maneiro são. Acabou o tempo. Eu vou ler, você vai repetir. Vamos lá. Vamos lá. Diante do caso em questão, o caso dos moradores de caverna entraram na caverna e lá ficaram, não tendo o que comer, o grupo aceita teve que ficar. consegue, minha Consegue sim. Vai lá, tá indo muito bem. Vamos, filho. Vamos lá. Logo o grupo condenou através do sorteio. Ah, sim, você está falando já do final, né? Do julgamento? É. Então, desculpe. Fluido elétrico e direito natural. É um motivo de grande importância. Não consegue lograr cena. Não pode ser nada por alguém que deixa de prestar socorro. Alguém para que não coloque a posição defensiva. Muito bem! Não fuja da raia, minha filha. Enfrente a e sirva para a sua vida de advogado nesse momento. E para de vocês também. Tá? Virão dificuldades? Sem dúvida. Imagina! Estamos felizes porque ajudamos você a vencer uma dificuldade. Sim? Sim, doutora. Acredite. Aqui, ó. Repita para você. Eu me amo. Eu me aceito. Eu me aprovo. Repita isso muitas vezes ao dia. Tá? Eu me amo. Eu me aceito. Eu me aprovo. Tá? Não falar mal. Deixe que falem mal. Minha bisavó já dizia algo que vai ser aplicado a vida inteira. A má ação fica para quem a faz. Certo? Você está fazendo uma boa ação. Você está estudando, adquirindo cultura. Também, bola para frente, cresça. Certo? Não há nada a pedir, não tem nada a pedir desculpa. Bom, eu acho que para nós foi um grande momento. Foi um momento de crescimento, confere? Foi um momento de demonstrar que é possível vencer as dificuldades. Tá bom? Ótimo, beleza, valeu mesmo. 1, 2, 3, 4. Agora, doutor, vai lá, distração. Passa pra lá. Foi emocionada ali. Boa noite. Eu venho aqui falar sobre o caso dos moradores de caverna das terras de Deus.
estou na acusação, tá? Estou na bolsa de acusação. Conforme falou nosso amigo aqui, na acusação dos direitos da dignidade da pessoa humana, tem que ser preservado a vida. A colega também falou sobre matar alguém que não pode matar alguém, não é proibido, é crime. De acordo com o Código Penal. O colega aqui falou também sobre a não autorização, observação, a não autorização que os exploradores não foram pedir aos órgãos competentes autorização para explorar e estudar a caverna. E eu venho aqui na esfera civil. O que eu venho pedir, tá, aos senhores jurados a reparação indenizatória por danos causados não só ao rapaz que serviu de alimento, tá, a família, eu venho representando a família do rapaz. Não só foi, lógico, que não foi só servido como alimento, como os demais, as 10 pessoas que entraram na caverna para tentar resgatar os 5, que na realidade só saíram 4. Eu venho no artigo do Código Civil 927, que diz que aquele que por ato ilícito causar dano a outro fica obrigado a repará-lo. Acompanhado do artigo 944, também do Código Civil, que a indenização mede-se pela extensão do dano. A extensão do dano é que a responsabilidade civil também é das autoridades competentes que mandaram que aqueles 10 indivíduos adentrassem na caverna para resgatá-los, sem que fizessem um estudo se aquele solo seria suficiente, estaria firme o suficiente para que eles fossem resgatar os 5 que estavam soterrados. Então, quer dizer, os 10 morreram, 10 que entraram na caverna morreram por falta de estudo do solo, conforme nosso amigo ambiental ali, a da parte ambiental falou, que também não só deveria ser estudo. Atenção. Não é acusação não. É que os 2 colegas, eles não falaram tempo suficiente de 3 minutos, então nós agregamos o tempo do tempo todo. Por isso, ainda há 3 minutos para a defesa. Você está na banca também, doutor? Então, por favor, vamos ao seu lugar. Boa noite, queridos juízes, boa noite, advogados, magistrados. Venhamos nesse contexto como defesa. Quero falar, quando o médico integrante da equipe de resgate, depois de ver relataram, de que se encontravam bem com a razão que eles perguntavam-lhe que tinham eles, os desafortunados, as possibilidades de sobreviver, com mais de 10 dias. Cuja com base em caso anterior, principalmente sobre alguma defesa depende da jurisprudência, que neste caso deve mais valor do que a lei escrita para ser adaptada para a factualidade do caso. O sofrimento dos sobreviventes durante o tempo e que ficaram presos já funciona como tema. Aqui eu entro aqui. Bom, em termos de justiça, né, a minha defesa se diz e também se esclarece a respeito de 4 pessoas, onde um comia o outro, por necessidade. Não, era um fato, eles se alimentando de um. Perdão, primeira vez. Não dá aí, né, maravilhoso. Muito bem. Não se preocupe. Eu espero que você diga.
faculdade. Ninguém vai espalhar coisa alguma. Eu garanto. Eu garanto. Você está submetendo. Em termos de justiça, a minha defesa se diz a respeito de 4 pessoas que um se alimentava. Não, 4 se alimentavam de um. No caso, Roger. Vamos lá. 4 que se alimentavam de um, no caso, é o Roger. Onde comia um ovo por necessidade. Onde comeu um ovo. Por necessidade. Porque não havia opção. Isso. Porém, neste caso foi prevalecido a lei dos mais fortes. Tá? Então ele pode saber que tem futuro sim, dizer, como advogado. Sim, meu filho. Vá em frente, persevere. Tá bom. Eu sou testemunha de que você se esforçou para chegar aqui e falar. Ele foi quantas vezes? 4 vezes. Eu não ajudei a montar o texto, não. O que eu fiz foi aplicar a técnica de leitura que apliquei hoje, pedir que ele lesse, que ele organizasse o pensamento dele. Ele organizou o pensamento. Agora, tudo foi por conta dele. Onde foi que eu fiz isso? Ele foi 4 vezes ao atendimento de apoio psicopedagógico. Foi. E ali eu fui vendo o crescimento dele. Mas ele me surpreendeu. Ele foi além do que eu esperava. Primeiro, quero te dar os parabéns pela força de vontade que você demonstrou. Teve um raciocínio que foi lógico. E terminou de uma maneira até poética. Né? Terminou de uma maneira poética a sustentação da defesa. Fico muito feliz e aí eu quero proclamar o seguinte, eu peço permissão, data vem, excelentíssimo, e o que eu vou proclamar aqui é o seguinte. Diante dos elementos circunstanciais, ou princípios circunstanciais nesta sala, não circunstanciais no caso concreto em questão. Pode. Eu preciso, por uma questão de equilíbrio de análise, eu preciso proclamar que não, eu vou ouvi-los. Aqui vocês vão se manifestar, o corpo jurado vai se manifestar sem levar em consideração o que eu havia solicitado, que vocês opinassem favoráveis a uma parte ou a outra. Não. Eu vou abstê-los, vou retirar de vocês esse comprometimento, porque eu considero esta oportunidade que estamos vivendo como uma oportunidade de extraordinária vitória. De vitória individual e de vitória coletiva. Por que coletiva? Porque vocês se mostraram futuros operadores do direito ético. Vocês se mostraram como futuros operadores do direito científico. E a nova retórica, em seus princípios, proclama justamente isso. Que a ciência do direito ela esteja a serviço do cidadão. E nada de prepotência, nariz empinado, perto cheirando a naftalina ou a Givenchy, não importa. O que importa é que o ser humano seja valorizado. E vocês deram uma demonstração de que vocês poderão ser realmente aqueles advogados. Eu sempre digo, o Brasil precisa de bons advogados. Então vocês deram uma demonstração de solidariedade, de troca, de humanidade, que vai ficar guardado no mais profundo, subterrâneo do subconsciente de vocês. Sem dúvida. Tenho certeza.
É um traço que ganha essa turma e que ganha você. É o traço da flexibilidade, é o traço da humanidade. Você não adianta nada dominar o aspecto teórico, ser um espírito investigativo e vai posar tal. Eu sou a tal. Parabéns à turma pelo procedimento. E mais uma vez eu quero parabenizar a todos vocês que vieram aqui, que se dispuseram. Talvez seja tendo uma primeira oportunidade, não sei. E agora eu quero ouvir cada um, não a respeito do desempenho dos colegas, como eu havia pedido, 1 minuto, quem por favor, doutor, 1 minuto, para cada aluno manifestar, dentro do estudo feito, o seu opinamento. Pode começar, doutora. Bom, eu achei que a parte da argumentação, da acusação caso, ela saiu melhor, até mesmo por se expressar. Não que a defesa tenha sido ruim, mas na parte teórica deles, eles argumentaram melhor. Então, o meu voto, o meu favor, vai à acusação. Doutora. Eu acho, assim, em opinião geral, né? Eu nem acuso nem defendo, porque ali eles estavam agindo em grupo para poder preservar a vida da maioria das pessoas, né? Então tem seus prós e seus contras, eu fico neutra nessa. Lembrando de que o corpo de jurado pode se abster também, né? Por isso. Doutor. Bom, eu acho que o argumento da acusação foi excelente, foi superior à defesa. Porém, no meu caso, do ponto de vista compacto de julgar, na minha opinião, eu vejo pelo lado da questão da defesa, porque foi um estado de necessidade. Foi na última instância, na minha opinião, então eu voto da defesa. Doutor. Bem, partilhando do pensamento do meu colega ali, eu também achei que a acusação também saiu melhor, mas eu vejo, não só como um estado de necessidade, mas um estado natural, né? Ali cada um não estava dentro das normas positivadas, né? Não estavam vivendo na sociedade externa. Então ali se visou a necessidade do corpo natural do homem. Então eu voto pela parte da defesa, né? Doutor. Bom, eu sigo a orientação da Luciana, acho que a argumentação da acusação foi superior, foi melhor. Em compensação, na minha opinião, também, no caso, a defesa ali, ela não tinha outro jeito, como o Rodrigo mesmo acabou de exemplificar, não tinha outro jeito, era a lei que eles tinham ali, mas dentro deste julgamento eu achei que a acusação teve o melhor argumento. Doutora. Eu achei que a lei da linguagem da defesa foi sido mais clara para o nosso entendimento. Entendi o que eles quiseram demonstrar para a gente e apoio. Doutor. Em relação ao júri, eu acho que realmente a acusação foi mais bem elaborada, mas independente disso, a parte do caso em si, eu fico com a defesa, porque a gente tem que pensar também que eram 5 amigos, 5 pessoas, né, que conviviam junto e tirar a vida de um amigo em prol de sua própria vida. Então seria muito difícil realmente pensar dessa forma e eu fico com a defesa de estado extremamente necessidade. Eu fico na parte da acusação, né, com os acusadores, porque eu acho que esse crime foi um crime, foi assim, um homicídio doloso, né, no caso, e ele foi muito, o jeito que eles fizeram, né, de matar essa pessoa, matar essa vítima, né, tem a vítima poder ao menos se defender, né, e servir como alimento para os outros também não justifica esse ato macabro. Doutor. Você está defesa. Sim. Porém, a acusação foi um pouco melhor que mas eu estou defesa. Era o caso, aconteceu um acidente, não tinha nada para esconder, para se alimentar, a casa do próprio amigo dele estava fortalecendo. Doutor.
Bom, eu gostei muito aqui do júri, tanto os colegas da acusação quanto da defesa, que mostraram muito bem, assim, em retórica, alguns mais em conteúdo, mas eu me surpreendi com algumas pessoas aqui. Bom, de qualquer forma, no caso que foi exposto aqui, eu ficaria com a defesa. Com a acusação, perdão. No caso concreto, sendo fundamentado pelos fatos de necessidade, seria, de certa forma, uma realidade ali neles, né? Na convivência deles. Porém, algo que me chamou a atenção que poderia retirar esse estado foi a forma como eles sortearam. Porque eles tomaram o dado do colega e jogaram no lugar dele. Então, ali naquele momento, ali se mostrou o dolo realmente, propriamente dito. Porque eles poderiam ter entrado num acordo ali, né? E o fato deles terem tomado para si a escolha dele, se mostrou o dolo pelo fato do homem em si, do Roger, né? Então, eu fico com uma acusação por isso. Doutora. Eu fico com a parte da acusação. Eu acho que eles deveriam ter pensado mais uns nos outros e não é todo mundo junto, porque eram todos eles amigos. Doutor. Apesar do direito da vida ser inviolável, eu vejo que eles estavam, nesse caso, abandonados pelo Estado, extremamente de necessidade e de natureza. E fico com uma defesa. Uma defesa. Doutor. Caso uma da acusação por questão de que, no caso, eles limitaram muito o crime. Eles acreditaram que foi bem pensado, não agiram de uma hora para outra. Foi bem pensado. Eu fico pela casa da acusação. Doutor. Bom, eu cheguei um pouco no final, assim, então, aos desempenhos dos colegas, eu gostei tanto da parte da defesa quanto da acusação. Porém, eu fico com a parte da acusação, concordando com o amigo lá, que ele não foi algo... Eu não creio que foi algo de necessidade, foi algo pensado, algo mais, assim, direcionado, pensado para matar lá o colega em questão. Eu fico com a parte porém, eu fico com a parte da acusação. Doutora. Bom, a acusação não saiu bem, mas achei que o texto da defesa foi mais persuasivo. Acho que eu fico com a defesa. Doutor. Boa noite. Parabéns aos colegas. E você também bate na defesa, pois, como os colegas, como deu perceber, se meditaram muito e usaram aquela técnica, cabelo mais forte. Poxa, pegar o dado, pegar o lance do sorteio, tomar a frente, o último que ia fazer o sorteio, para poder tirar a vida e atuar o canibalismo, isso não é uma coisa certa e não perfeita. Então, eu fico com Doutora. Bom, eu comento, eu acho que nada justifica você tirar a vida de alguém, nem nesse caso, no estado de defesa aí que foi falado, né, que eles estavam para se alimentar, eu acho que sempre vai haver outra alternativa. Eu comento. Doutora. Eu apoio a defesa, porque eu acho que é um estado de necessidade e se ele não tinha perspectiva de sair de uma outra vida, foi a única solução no momento que eles viram para poder continuarem vivos e quem sabe sair dali, mesmo não tendo perspectiva. Então eu fico com a questão da defesa. Doutor. No meu entendimento, quanto a defesa e quanto a acusação foram muito bem. Mas eu fico mais com a acusação. Por quê? A acusação é aqui, defesa é aqui. Eu fico com a acusação por quê? Porque eles eram um grupo. E como sendo um grupo, todos deveriam estar juntos. E eram amigos. Então eles demonstraram que eles estavam um por si, em estado de natureza. Então, no meu entendimento, se era um grupo, se é para morrer, vamos morrer todo mundo junto.
Então, eles pensaram muito e foi na sorte. Naquela sorte ali, poderia ter saído a esperteza, a malandragem, acabou caindo sobre aquele sujeito. Então eu condeno. A última palavra sua. Eu fico com a acusação, porque eu acho que o crime foi premeditado. Foi muito frio a forma como eles escolheram o colega para matar. Se fosse outro, será que eles agiriam da mesma forma? Se entregariam na maior? Tudo bem, fui sorteado, pode me matar? Então eu fico com a acusação. Vejam, você deve dizer que o senhor não tinha a menor preocupação em contabilizar os votos da acusação e os votos da defesa. Perceberam isso? Eu não tenho mesmo. Porque no meu entendimento, é isso que eu quero, a oralidade. Eu não disse a vocês no primeiro dia de aula que todos se expressariam? Todos se expressaram. E por isso, todos vocês são vitoriosos, todos vão levantar o bumbum da cadeira e vão se aplaudir para massagear o ego. Mas pode ser.